32ª sessão plenária ordinária no dia 24 de setembro do ano de 2024. Faço uma saudação aos vereadores, vereadoras dessa casa, ao assessor jurídico Dr. Marlon, às servidoras da casa. Também saudamos as pessoas que com muita brilhantismo nos visitam essa noite, a patroa do CTG Galpão Crioulo, a Ivana Rosa Moura Almo, tá? Ao mesmo tempo parabenizar já pelo lindo espetáculo, pelos lindos espetáculos, pela Semana Farroupilha. CTG continua em boas mãos e parabéns, né, a toda a patronagem. Em seu nome, parabéns a toda a patronagem, a todo o pessoal envolvido. Também queremos cumprimentar a Anaí, né? Primeira prenda juvenil, a mãe Márcia Vieira Schneider, também a Thaís, segunda prenda Mirim, é isso? E também o Ricardo Estevam, pai, né? Citei todos? Sim? A todos, nosso muito obrigado por estarem aqui, sempre estejam bem-vindos, tá? Conferindo o quórum regimental, registra a ausência injustificada do vereador Calvin Chu. De imediato convido a vereadora Sandra Mate para que proceder à leitura de uma passagem bíblica. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Coloque em votação a ata 4049 da sessão ordinária realizada no dia 3 de setembro. Quem concordar com a mesa permaneça como estão, os contrários se manifestam. A ata número 4049 foi aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes, registrando a ausência justificada do vereador Calvin Chu. Declaro aberta a primeira fase da sessão, que é o pequeno expediente. Quero deixar registrado que recebemos o ofício número 56/2024, que é subscrito pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Gelson Miguel Scherer, encaminhada a esta Casa Legislativa, resposta ao pedido de informação 2924 e 3224 e manifestação sobre o pedido de informação número 30, ambos de autoria do vereador Dariano Guto, o qual foi enviado para o e-mail do vereador Dariano Guto. Também consta em anexo deste ofício a resposta do pedido de informação número 031/2024, de autoria do vereador Maico Hermes, foi entregue em mãos e o vereador Maico o conteúdo da resposta. Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura das correspondências. Projeto do Decreto Legislativo número 002 de 2024. Aprova as contas do governo do Poder Executivo Municipal de Chapada, Rio Grande do Sul, correspondente ao exercício de 2022. Justificativa. A Comissão de Orçamento analisou o processo de contas e entendeu por fazer o presente projeto de lei e colocar em votação em plenário após o trâmite regimental. De acordo com o relatório do voto 1596 e 1600, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
por unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro relator, por seus jurídicos fundamentais, decide: a. Emitir parecer sob o número 22.555, favorável, com ressalvas, à aprovação das contas do governo dos senhores Gelson Miguel Scherer e Moacir Antônio Grete, administradores do Executivo Municipal de Chapada, no exercício de 2022, com fundamento do artigo 75, inciso 2 do RIT e artigo 2 da resolução TSE 1142 de 2021, de remeter a matéria da Câmara de Vereadores do município de Chapada para os fins do julgamento e estatuto do segundo artigo, aqui tem um risco, aqui não é do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República, uma vez observados os consectários legais e regimentais e após o trânsito em julgamento da decisão. A fins 1596 a 1600 do processo, vemos o parecer número 22.555 do TSE, foi aprovação de contas de Gelson Miguel Scherer e de Moacir Antônio Grete. Entendemos que devem ser aprovados as contas, nesse caso, acolhendo o parecer técnico dos auditores fiscais. Por esse fato, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo em regime de urgência, para ser votado e aprovado pelo plenário soberano dessa Casa Legislativa. Chapada, Rio Grande do Sul, plenário Arnildo Becker, em 23 de setembro de 2024. Comissão de Orçamentos e Finanças. Marley Inês Ritterbusch, presidente. Leonardo André Crintes, relator. Dariano Augustinho Gut, revisor. Câmara Municipal de Chapada. Presidente Alcino. Pedidos de informação sobre a produtividade dos vereadores. Primeiro, relatório detalhado das atividades. Solicito um relatório detalhado das atividades de cada vereador durante o mandato atual, incluindo número de pedidos de informação protocolados com detalhamento dos quais foram respondidos e quais ainda aguardam resposta. Número de recomendações e indicações apresentadas, especificando quais foram aprovadas e quais não foram, com justificativas para as decisões. Número de projetos de leis assinalados, número de projetos de lei analisados, analisados, relatados e votados com informações sobre o tema de cada projeto e o posicionamento de cada vereador nas votações. Registro de participação em comissões e sessões plenárias, incluindo a frequência e o nível de envolvimento nas discussões e decisões. Descrição e outras atividades relevantes ao exercício do mandato, como visita a comunidades, reuniões com lideranças locais e participação em eventos públicos. Justificativa
detalhada do aumento, reajuste salarial. Solicito dados concretos que justifiquem a necessidade do reajuste de 16,1% dos subsídios, incluindo índices de inflação acumulada desde o último reajuste dos subsídios, comparativo com a remuneração de cargos similares e de outros municípios de porte, características semelhantes. Análise do custo de vida da região, incluindo moradia, alimentação, transporte e outros itens essenciais. Avaliação do impacto do aumento nos gastos com o pessoal da Câmara Municipal e no orçamento geral do município. Melhoria das representatividade. Solicito argumentos concretos que demonstrem como o aumento dos subsídios contribuirá para atrair profissionais qualificados para o exercício do mandato de vereador, incluindo exemplos de como a remuneração atual pode ser um obstáculo para a candidatura de pessoas com o perfil técnico e experiência profissional. Melhorar a representatividade na Câmara Municipal, garantindo que as pessoas de diferentes classes sociais e origem possam se candidatar e exercer um mandato. Aumentar a dedicação dos vereadores ao mandato, permitido que se definem em tempo integral as atividades legislativas e da representação da população. Alternativas ao aumento dos subsídios. Destinação dos recursos. Solicito um estudo detalhado sobre como os recursos estimados para o aumento dos subsídios. 67.358 com 76 em 2025, em 2025 e 72.073 centavos e 87 que poderiam ser utilizados nas áreas prioritárias para a população, como saúde, ampliação de atendimento médico, compra de medicamentos e equipamentos, investindo em programas de prevenção e promoção da saúde, educação, melhoria da infraestrutura escolar, contratação de professores profissionais de apoio, investimento em programas de inclusão e qualidade do ensino, infraestrutura, pavimentação de ruas, construção de praças e áreas de lazer, melhoria do sistema do transporte público, investindo em saneamento básico e iluminação pública, assistência social, ampliação dos programas de assistência social, apoio a famílias em situações de vulnerabilidade, investimento em projetos de geração e renda e inclusão social. Outras formas de valorização. Solicito propostas de alternativas ao aumento de subsídios que possam valorizar o trabalho dos vereadores, como oferta de capacitação, cursos, roadshops, palestras sobre temas relevantes ao exercício do mandato, como legislação, gestão pública, orçamento e
e políticas públicas, reconhecimento público e de boas práticas, criação de mecanismos para reconhecer e premiar o trabalho dos vereadores que se destacam por uma atuação ética, transparente e comprometida com o interesse público, melhoria das condições de trabalho, investimento em infraestrutura e tecnologia para o gabinete dos vereadores, garantindo um ambiente de trabalho adequado e eficiente. Considerações finais. Impacto das enchentes. Reforçamos a importância de considerar o impacto das recentes enchentes na economia local e nas finanças do município ao avaliar o aumento dos subsídios. Priorização das necessidades da população. Lembramos que a população está enfrentando dificuldades, que é fundamental priorizar o investimento em áreas essenciais para o bem-estar da comunidade. Diálogo e transparência. Reafirmamos a importância do diálogo com a sociedade civil e da transparência nas decisões da Câmara Municipal, buscando sempre o interesse público e de bem comum. Esperamos que essas informações detalhadas sejam fornecidas em linguagem clara e acessível, de forma a garantir a compreensão de todos os cidadãos. Aceitamos que a transparência e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento da democracia e da construção de uma gestão pública eficiente e responsável. Atenciosamente, Chapada, plenário Arnildo Becker, 24 de setembro de 2024, Dariano Agostinho Gut, vereador do PL. A Câmara Municipal de Vereadores de Chapada, Rio Grande do Sul. Presidente Alcino. Considerando o projeto de lei que propõe um aumento do subsídio dos vereadores do presidente da Câmara, solicitamos as seguintes informações detalhadas. 1. Impacto orçamentário financeiro. Detalhamento das despesas, apresentar uma planilha com o detalhamento das despesas atuais e projetadas, com os subsídios, incluindo o número de vereadores, o valor bruto e líquido de cada subsídio, os encargos sociais e demais despesas relacionadas. Projeção de longo prazo, apresentar uma projeção do impacto orçamentário financeiro do aumento dos subsídios para os próximos 4 anos, considerando possíveis reajustes anuais e o impacto acumulado das contas públicas. Comparativo com outros municípios, apresentar um comparativo dos subsídios propostos com os valores praticados em municípios de porte e características semelhantes, justificando a adequação dos valores propostos. 2. Medidas compensatórias. Plano de contenção de despesa, apresentar um plano detalhado de contenção de despesas que compense o aumento dos subsídios, garantindo o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Aumento da eficiência, apresentar medidas concretas para aumentar a eficiência da Câmara Municipal, otimizando o uso dos recursos públicos e garantindo a qualidade dos serviços prestados à população. 3. Transparência e participação popular. Audiência pública, realizar uma audiência pública para debater o aumento dos subsídios com a participação da sociedade civil, garantindo a transparência do processo e o direito à informação da população. Divulgação das informações, disponibilizar na internet de forma clara e acessível todas as informações relevantes sobre o aumento dos subsídios, incluindo o projeto de lei, o impacto orçamentário e financeiro, as medidas compensatórias e os resultados da audiência pública. 4. Justificativa dos aumentos. Reajuste salarial, a apresentar dados que justifiquem a necessidade do reajuste dos subsídios, considerando a inflação, o custo de vida da região e a remuneração de cargos similares em outros municípios. Melhoria da representatividade. Apresentar argumentos que demonstrem como o aumento dos subsídios contribuirá para a melhoria da representatividade política e para a atração de profissionais qualificados para o serviço do mandato de vereador.
Solicitamos que as informações sejam fornecidas em linguagem clara e acessível, de forma a garantir a compreensão de todos os cidadãos. Acreditamos que a transparência e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento da democracia e a construção de uma gestão pública eficiente e responsável. Chapada, plenária Nildo Becker, 24 de setembro de 2024. Dariano Agostino Gutt, vereador do PL. Declaro aberta a segunda fase do grande expediente. Uso da tribuna pelo prazo regimental de até 10 minutos. Convido o vereador Daniel Gutz, que irá fazer o pronunciamento. Por favor. Gostaria de saudar nosso presidente, colega o vereador Alcino, também saudar os colegas vereadores presentes na sessão, as pessoas que nos prestigiam aqui, piochadas nesse calor, deve estar muito quente aí, mas a tradição gaúcha a gente sabe que supera isso. Infelizmente, a gente está vivendo aí um momento, inclusive atípico, não só de calor, mas de impunidade, senhor presidente. Impunidade nacional, que sim, teve gente que achou que era besteira aqui falarmos de eleições federais, mas que o custo do L feito está aí. A gente não consegue nem ver o sol mais. Alguém viu o sol hoje? Ou uma bola laranja? Ah, mas era sempre culpa do ex-presidente. Agora, não tem mais culpado. E quem está tendo diagnóstico de problemas respiratórios aqui na nossa cidade, vocês sabem quantos casos estão tendo? Crianças, jovens, adultos, sabem quantos casos? Gostaria de solicitar, senhor presidente, inclusive que fosse enviado à UFSM um pedido de ajuda para coletar como está a qualidade do nosso ar. Porque talvez, infelizmente, quem fez o L não paga a conta, mas todos pagamos. A má escolha, e não foi por falta de fatos e argumentos, foi por teimosia, foi por talvez, olha, sei lá o quê. E agora a gente não consegue nem ver o sol mais. E ninguém está falando nada. Está tudo normal. Nem aqui nessa tribuna usam o espaço. E não sei se vocês sabem, mas eu estou respondendo um processo, porque o partido dos colegas do Partido Progressista achou que eu não posso divulgar o que é feito na Câmara. Pense. Imagina nossos, idealizadores do município que falariam disso. Talvez, quem sabe agora, ele venham aqui na tribuna falar, porque não tem gente assistindo a não ser vocês. Obrigado por virem, porque se duvidar, sei lá o que iam fazer, cortar o microfone, não sei, porque estão tentando. Sendo que aqui dentro eu sempre falo coisas referentes a trabalho, porque sim, senão para que a gente está ganhando subsídio? Que, aliás, querem aumento. Aumento de serviço não, mas aumento de salário sim. 13º salário. Para quem não tem dedicação exclusiva, para quem não trabalha 8 horas por dia aqui, isso é uma vergonha. Mas talvez entraram com esse pedido, com esse processo eleitoral, para justamente as pessoas, além de vocês, obrigado mesmo por virem, não ouvirem isso ali fora. Mas, me proibiram de falar aqui dentro, por enquanto. A gente está recorrendo, senhor presidente. Mas a nossa voz, ela é ouvida em outras formas, e a gente pode gravar em outros lugares. Porém, esse tipo de cerceamento das falas, dos trabalhos aqui que são feitos, as pessoas vão saber. Isso é cercear a nossa palavra,
acredito que no ditado gaúcho, eu não encontro ainda a palavra, mas vou talvez descobrir qual é, né? Falta de, ou medo de usar a palavra, e pior, de não divulgar o que se fala, o que se faz aqui, até porque não se está fazendo quase nada, então que feche e pare as sessões durante o período de eleição, porque só dá despesa para os contribuintes, já que não é para usar essa tribuna e não divulgar, porque deveríamos sim divulgar o que é feito aqui. Todos sabem o que tem ou não que falar. E acredito que sim, temos diversos temas importantes, inclusive sobre o subsídio, que sim, fiz os pedidos de informação, a colega professora Sandra pesquisou já, parabéns, colega prof, esse é o nosso trabalho de vereador, e espero que o jurídico também faça seu dever de casa, e além disso, busque as informações de todas as perguntas que a gente fez, e terá mais, porque a população vive uma situação tanto econômica, quanto inclusive de nem poder ver o sol, e ainda aqui a gente votar aumento, os servidores públicos não ganharam esse aumento, e aqui, volto a dizer, todos têm uma profissão, todos têm um trabalho alternativo. Aqui é um momento da gente discutir o futuro do nosso município, e gostaria de falar, senhor presidente, inclusive, de uma pesquisa que fiz na semana passada, que estive em Porto Alegre, e fiquei impressionado com os dados que eu coletei, tanto da fundação do nosso Hospital São José, que eu não sei porquê, quem sabe isso também foi um motivo do progressista entrar contra que eu divulgasse aqui. Por quê? Por que entrar com um processo para que eu não transmita o trabalho que é feito? Aliás, do meu celular, que quando eu dei a sugestão de transmissão da sessão, também foi com o meu celular, eu emprestei para a Câmara. Mas agora, fosse falar o que a gente pudesse falar, mas a justiça às vezes tarda, mas não falha. Quero aqui exemplificar, só para encerrar, que em 1976, pessoal, e isso eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso, mas terão. 1976, a essência do hospital era transparente. Para vocês terem uma ideia, o hospital, inclusive, divulgava as contas bancárias, o que tinha nas contas, o saldo bancário. E pasmem, pessoal, pasmem. Em 1976, no relatório que existe, dados públicos, só para vocês terem uma ideia, a taxa de ocupação do hospital era de 70%. Sabe quanto que é no ano de 2023? 9%. E em 1976 era 70%. Em 2023, 9%. Isso é uma queda de mais de 86% de atendimento. As diárias, só para vocês terem uma ideia, em 1976 eram passadas de 12 mil, desculpa. Hoje, quer dizer, em 2023, porque, senhores colegas, quem não pôde ir por talvez outros compromissos alternativos, estão desde já convidados. Vai ter mais uma reunião da CAC. Eu convidei, vocês foram convidados para ir, ninguém quis ir. Então, se tiverem um tempinho, já que alguns queriam ganhar 13º salário, eu paro minhas atividades, inclusive para buscar informações. Gostaria que mais gente fizesse isso, mais colegas fizessem isso. E estão convidados para ir na reunião da CAC em Palmeira das Missões agora dia 27 às 8h30 da manhã. Que se tivessem ido comigo antes, na que teve esse ano já, talvez estariam comigo em outras lutas, mas não. Quem sabe é melhor fazer outras coisas, não sei.
Mas, só para vocês terem uma ideia, essa questão, inclusive, em 1976 morreu 26 pessoas no relatório. Em 2023, 28. Ou seja, 8% a mais de morte e 86% a menos de atendimento, sendo que na época tinha cirurgia e parto. E hoje? Espera aí, pensem comigo, normalmente a gente tem que melhorar, né? Decaiu 86%. E tem gente aqui que acha normal. Isso é inadmissível, senhor presidente. Espero que medidas sejam tomadas e que os colegas em tempo acordem para essa realidade, para a gente salvar o nosso hospital e principalmente salvar as vidas chapadenses, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra para a professora Sandra, colega Sandra Mate. Por favor. Minha saudação ao presidente da Casa, Alcino, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Marlon, funcionárias da Casa, Ricardo, Anaí, minha colega querida Márcia, né, a Ivana, então, patroa do nosso CTG, que gentilmente vieram hoje aqui, quando eu, emocionada de ter uma patroa, disse a ela, mas eu vou fazer uma referência na nossa Câmara de Vereadores, no meu pronunciamento de terça-feira. E vieram então aqui prestigiar. Eu, aproveitando o gancho então do colega Dariano, nós estamos em período eleitoral e eu sou da mesa diretora, nós somos da mesa diretora aqui, presidente Alcino, o vice Leonardo, primeira secretária, vereadora Salete, e eu, Sandra Mate, segunda secretária. E por orientações dos advogados da Câmara Municipal, foi sugerido, nesse período de política, que se cuidasse essa questão das transmissões, porque dependendo do que se coloca aqui, poderia prejudicar nosso presidente, ele teria que responder, e cada um aqui é responsável pelo que fala, né? Então, foi por nossa decisão da mesa diretora, nós decidimos que não transmitiríamos, então, para evitar esse tipo de problema. A gente sabe que não vai contentar todo mundo, mas se eu fosse presidente, eu gostaria que fosse feito isso, porque eu iria me proteger. Quanto a assistir às sessões, né, não considero que por não estar transmitindo não tenha transparência, porque as pessoas podem vir aqui, como já vinham, e as sessões depois, mais tarde, também vão ser colocadas. Então, só para esclarecer, porque já é mais de um momento assim que ocorre de eu querer fazer um momento agradável, eu tenho que explicar essas situações. Bem, tivemos uma semana farroupilha muito bonita, com eventos, com janta, com apresentações. Meu Deus, muito emocionante assistir a apresentação no domingo lá. Desfile muito bonito. E que bom que o povo participou, o CTG assim, cheio de gente. E muita criança cultivando a tradição, incentivado pelos seus pais. E eu senti muito orgulho da nossa patroa, porque uma mulher frente a um CTG não é uma coisa assim tão comum e nem tão fácil, né? Porque normalmente as mulheres acompanham, mas nós temos os patrões. E então eu queria te dizer, patroa, que eu tenho muito orgulho de ver que as mulheres estão assumindo postos, estão conquistando espaços e estão mostrando a sua capacidade. Como mulher, como vereadora, como professora, diretora que fui,
já participei de vários outros conselhos, grupos, enfim, e eu acho muito importante esse espaço de liderança que as mulheres estão assumindo. Felizmente, a gente não faz nada sozinho. Tem esse colega, né, a Prof. Márcia da Cultura, né, aí tem as prendinhas, agora também tem as pequenininhas lá, agora não lembro elas, bonequinhas, né? E eu vi também muitas mães ali incentivando, participando, e isso é muito bom. Então eu parabenizo os homens e as mulheres do nosso CTG, porque abrir esse espaço, incentivar e trabalhar junto é sinal de grandeza. Que a tradição, porque assim a mulher, ela já é responsável por transmitir essa tradição. Quando ajuda o marido, quando serve o chimarrão, quando, né, cultiva, incentiva os filhos também a continuar essa nossa tradição. Isso é uma coisa que a mulher geralmente faz. Então, que bom. Eu sei que é um desafio vir de lá, né, estar à frente assim, de um grupo grande, fazer o trabalho, mas eu sei que aí nesse sangue corre aquele amor gaúcho como de todos vocês. E isso faz a gente ter coragem para tudo e fazer. Parabéns, parabéns pela Semana Farroupilha, que foi linda, e parabéns pelos grupos, parabéns pelas jantas, enfim, almoço, estava tudo muito bom, tá? Que seja cada vez melhor e que a gente também possa, de alguma maneira, ajudar, né? Para encerrar, só quero fazer mais uma colocaçãozinha com relação a um assunto, só para vocês ficarem mais ou menos um pouquinho a par. Até o dia 6, acho que nós temos que encaminhar os subsídios, os aumentos de prefeito, vereador. Então, a gente fez uma proposta que é para ser estudada com os colegas, tá? Então, por isso, o colega colocou antes desses... Com certeza, nem todas as perguntas serão respondidas, porque o povo pode falar do meu trabalho como vereadora, mas eu tenho certeza que ali a Júlia, as secretárias, nem a mesa diretora, vão saber dizer em quais visitas eu fiz, em quais localidades, o meu trabalho, eles não vão saber dizer. Porque tem coisas que eu fiz e nem eu lembro mais, tá? Talvez seja falta de organização, mas eu me propus a fazer o meu trabalho, não anotei nada, tá? Lembrando, então, para encerrar, lugar de mulher é onde ela quiser, até mesmo como patroa do CTG. Parabéns para vocês e que continue sempre evoluindo, sempre progredindo e cada vez juntando mais gente. Um abraço e muito obrigada. Convido a colega Salete Damer. Salete vai fazer o seu pronunciamento? Não. Dispensa. Passamos para o vereador Leonardo Crinches. Dispensa. Marlene Ritterbusch, colega. Dispensa. Gilmar Castanho. Dispensa. Michael Hermes, por favor, fique à vontade. Saúdo inicialmente o presidente da casa, o vereador Alcino, demais colegas vereadores, o nosso assessor jurídico, as servidoras dessa casa. Quero fazer uma saudação especial à patroa Ivana Arnold. Em seu nome, saúdo os demais membros do nosso CTG Galpão Crioulo. Quero parabenizar vocês pela excelente Semana Farroupilha que vocês tiveram. Eu pude me fazer presente na quarta de noite, no Leitão com Ovelha, e nos outros dias, na correria que a gente anda, não pude me fazer presente, mas com certeza gosto muito da tradição gaúcha e parabenizo vocês por manter essa chama acesa aqui no nosso município. Quero começar meu pronunciamento, senhor presidente, falando do pedido de informação 031. Pedido de informação esse que por 2 vezes eu já repeti ele aqui na casa e ele ainda continua incompleto. Então eu vou estudar
o que veio para mim e na próxima semana estarei fazendo novamente o pedido de informação 031. Eu duvido que um poder público não consiga responder umas perguntas simples, não ter um relatório de perguntas simples para nós vereadores. Então, com certeza, estarei analisando as respostas que veio até mim e refazendo o projeto, o pedido. Também, senhor presidente, me assusto nos números que o projeto de lei legislativa dos aumentos dos funcionários do nosso município, que nós somos funcionários do município. Nós não deixamos de ser funcionários da nossa população, assim como os demais funcionários. Nós tivemos aqui, esse ano, inclusive falei aqui na tribuna, para mim é uma vergonha o reajuste que foi dado aos funcionários públicos. E me admiro, me apavoro, eu acho que é uma falta de consideração até. Um vice-prefeito tem um aumento de 65,16%. Secretários de 19,18%. Vereador 16,9%. Mais 10º de férias. Qual a diferença nossa do vice-prefeito dos funcionários públicos? Por que o deles tem que ser 4% e nós um absurdo desses? Eu não aceito isso. Se o aumento dos vereadores, secretários for tal igual ao que foi dado aos funcionários, eu sou totalmente a favor. Senão, eu serei totalmente contrário aos projetos. O meu voto, se não for tão igual foi o aumento dos funcionários, eu repito, vai ser não. Eu não acho justo. Temos um município que o piso dos professores não é cumprido. O 14º dos agentes tem tabela que eles receberam e não está sendo repassado. Servidores públicos recebendo 4%, 0,29% de aumento real. Então, eu me sinto envergonhado em estar aqui nessa casa e nós está passando por isso. Nós ter um projeto desse elaborado, um projeto que foi entregue a nós. Senhor presidente, acho que antes de ter elaborado esse projeto, podia ter pedido a nossa opinião, podia ter colocado aos demais vereadores o que eles achavam, mas não isso aí, gente. E a lei permite fazer isso? A lei permite dar 65% de aumento? Eu nem sei se a lei permite. Eu não sou jurídico para falar isso, mas, no meu ponto de vista, isso é ilegal. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Vê para o líder, espaço de líder. Sim, senhor presidente, espaço de líder. Tá, depois. Tá. Dariano. Só um pouquinho. Ok, Dariano, por favor. Bom, presidente, quero aqui destacar um complemento aqui até, inclusive mandei mensagem para o colega Leonardo sobre uma correção de tempo no parecer ali no projeto de decreto, que o ideal seria colocar, o senhor presidente me ensinou, com ressalvas, né? Então ele está aprovado, mas com ressalvas. Isso não ficou claro na leitura do decreto. E eu até tinha falado para o colega Leonardo que eu gostaria de ter lido com calma, né? Mas a gente, na boa fé, então tem que estar escrito que é com ressalvas no título, não li. Mas, por quê, pessoal? Tem muitos apontamentos. Ó, eu vou destacar aqui, eu estou fazendo estudo, tá?
alto percentual, por exemplo, lá em contratos e licitações, de NSA, não se aplica. Tem 14% das colocações no sistema que diz não se aplica. A utilização excessiva da dispensa de licitação levanta suspeita de transparência e legitimidade de processos. Liquidações sem contrato. Olha só, liquidações sem contrato, termo até 45% e sem nota fiscal a 5% sem nota. Pode isso, pessoal? Falhas no cadastro do Licitacom, tá? Tem vários apontamentos. Metas de arrecadação zeradas no segundo e no sexto bimestre. Amanhã vai ter reunião, beleza? A gente vai falar sobre isso, quem sabe, com o time que está aqui. Olha só, essa inconsistência pode identificar falhas no planejamento orçamentário na gestão fiscal. Isso vai dar problema, pessoal, para alguém. Quem quer que dê problema para o prefeito aqui? Eu não. O presidente quer? Olha só, registros contábeis com inconsistência. Outro item, contratações temporárias irregulares. Não é eu que estou falando, pessoal. Tribunal de Contas. Risco de desequilíbrio RPPS. Vocês sabiam que existe um déficit ali de menos 54%? Quem é do RPPS aqui? Olha só, irregularidades elididas. Evolução do resultado atuarial. Identificou-se um desatendimento. Podiam usar uma palavra um pouquinho diferente, né? Desatendimento, mas beleza, não cumpriu. De critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Alguém sabe o que é RPPS? Alguém está preocupado com os servidores públicos? Valor de amortização débito atuarial estabelecido em lei considerando o resultado atuarial de menos 54,84%. Eu sei que diz ali que foi feita uma lei posterior para adequar, até porque isso são dados de 2022, é um delay muito grande. Porém, aqui a gente está querendo dizer não, aumento de salário, mas vejamos, variações patrimoniais diminutivas superam as aumentativas, sabiam disso? Nós temos um resultado patrimonial no período negativo de 1.753.000. Alguém sabia disso? Educação, necessidade de ampliação de vagas na creche. Alguém sabia disso? Estou aqui buscando informações. Déficit financeiro. O município apresentou resultado financeiro negativo de 1.863.579, indicando que as despesas superaram as receitas no período 2022. E como é que está 2023? Como é que está 2024? E aí a gente está querendo fazer despesa para o futuro? Então vamos analisar isso, senhor presidente. E em tempo fazer, de fato, os encaminhamentos adequados para que essas sejam corrigidas. Que a gente não tenha uma surpresa pior no futuro, né, que infelizmente já vivemos no estado do não pagamento de salários a servidores públicos. Então, que isso não aconteça, mas a gente tem que pensar muito bem antes e analisar muito bem antes de fazer sugestão de aumentos, inclusive com valores muito aquém, como o colega Marco muito bem colocou, dos servidores públicos que somos nós, inclusive. Senhor presidente, obrigado. A palavra continua à disposição dos inscritos, na sequência que foi pedido. Senhor presidente, eu ouvindo os dois vereadores que outrora estavam junto, que era o Dariano e o Maico Hermes, sobre funcionalismo público, eu sou funcionário há 20 anos no município, até mais de 20, porque fui CC, inclusive fui CC do prefeito deles aí, que deixou eles na mão, que não teve coragem de ser candidato. Certa feita, ganharam uma eleição, porque eles não tinham mais um apoio do funcionalismo, fizeram uma reunião com os funcionários, inclusive talvez o Maico poderia até estar junto, não sei, porque já estava envolvido na política. Fizeram uma reunião com os funcionários que já podiam comprar a roupa da Chapada Fest, que iam ganhar 20% de aumento.
Até hoje os funcionários devem estar devendo essa roupa nas lojas, porque nunca veio esses 20%. O prefeito anterior, o prefeito deles, de uma certa feita, deixou 4 anos os funcionários sem aumento, Maico. 4 anos. Inclusive ele está se desenhando de entrar nessa casa aí, depois eu vou dizer isso para ele futuramente, se der certo aí os propósitos nossos. Por que o nosso salário está defasado? 4 anos sem aumento, nem repasse da inflação. 20% que prometeram não deram. Se iriam dar só esses 4% ou 3% desse ano, se você fazer 4 vezes 4, seria 16%, que os funcionários teriam hoje ganhando na folha. Mas não veio. Ouvindo o vereador Dariano que fala sobre déficit, sobre isso, falta aquilo, falta recurso. Foi financiado, vereador Dariano, na administração que você defendia. O que vocês fizeram de errado, que 2 ou 3 vezes nós tivemos que ir no Banrisul assinar o 13º, financiar o 13º no Banrisul? O que vocês fizeram de errado? Que até hoje não veio à tona isso. Que manobra vocês usavam quando vocês estavam na administração, que vocês não conseguiam pagar o 13º, que nós como funcionário tinha que ir lá no Banrisul financiar o 13º. O aumento que nós ganhávamos muitas vezes era 5%, 6%, 8%, era parcelado durante praticamente o ano inteiro. E a data base nossa era mês de janeiro e vocês começavam a dar em março. Está aqui as gurias da Câmara, que são funcionários antigos como eu. E esse aumentinho que vocês davam era picaciado durante os meses. Mas a nossa administração respeitou todos os 4 anos a data base, que sempre foi o mês de janeiro, que está em lei. Quando o Larry foi prefeito, o próprio prefeito Gelson, em 2008, sabe quantos % estavam defasados os professores, professora Sandra, no nosso município? 100%. Basta ser quando veio a lei do piso, no primeiro ano que veio a lei do piso, está aqui o Marlon que trabalhava na prefeitura, 69%. O nosso prefeito teve que dar de aumento para os professores. Funcionários, os serventes, ganhavam quase praticamente 100% de abono, porque não atendiam o salário mínimo. Isso tudo nós tivemos que corrigir. Então agora vem falar para mim, que sou funcionário, que já passei por várias administrações, e nunca sofri tanto na administração deles como sofri em termos de salário. Deram certa feita insalubridade para os motoristas, para os operadores que ganhavam 40%, tiraram 20%. Tiraram 20%. Então, se eu começar a falar em funcionário aqui, nós amanhecemos. E vocês vão ver que nós não somos esses que eles estão pintando aí, não somos tão ruins como eles estão pintando nós. Que na verdade, quem realmente sempre prejudicou o funcionalismo público foi a administrações passadas, não a nossa. A nossa sempre, de uma maneira ou outra, tentou valorizar os funcionários públicos. Evidentemente que tem anos que não tem como você dar um aumento real. Agora, quando vem o índice, que é lei, esse ano foi dado, que é no mês de janeiro, foi dado na totalidade. Não foi picaciado como era picaciado no tempo da administração. Tanto do Maico como do Dariano defendiam e morriam de amor pelo o ex-prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.
Senhor presidente, escutando o vereador Castanho falando do ex-governo que nos antecedeu, ele acho que se lembrou, se esqueceu de falar dos 3,5 milhões de dívida que deixaram para pagar, que até hoje não vi ninguém se explicar sobre isso. Ele também até hoje não explicou o porquê que acabou o diesel do ônibus que ele dirigia ali na Pedreira, que nem diesel não tiveram capacidade não tinha no parque de máquinas. Quem pagou e negociou e os professores não foram para a justiça foi a administração passada, ao contrário dessa que não negociou, não sentou, não escutou, e os professores ingressaram na justiça. E a lei vai ser cumprida e quem ser o próximo prefeito vai pagar. A gente sabe das dores dos professores, sabe do que eles estão passando, sabe que a lei foi criada para eles e não está sendo cumprida aqui no nosso município. Vereador Castanho, 13º para vereador, velho. Férias para vereador, 17 quase por cento de aumento. Não, gente, nós não somos diferentes dos demais funcionários públicos. Nós não podemos nos valorizar e deixar os outros para trás. Aonde tem igualdade nesse governo? Isso nunca aconteceu. E eu estou no meu 3º mandato. Um aumento abusivo, isso que é abuso. O que estão fazendo com esse projeto de lei. Senhor presidente, tome providências em cima disso. Seria isso, senhor presidente. Colega Sandra, por favor. Senhor presidente, eu gostaria só de colocar aqui a respeito do projeto de aumento do subsídio que foi colocado aqui nesta casa, que eu sei é o período que se vê essa questão dos aumentos, e é um projeto que está sendo colocado e pode ser discutido e que também pode ser votado contrário, quem não concorda. E então, inclusive hoje, né, a gente teve uma conversa, acho que isso pode ser ajustado, mas o aumento que teve já desses subsídios, acho que já foi na gestão de outros prefeitos e que a gente não está fazendo assim, acho eu que nós não estamos fazendo nada de tão anormal assim. É uma proposta, já hoje conversamos para corrigir algumas coisas, realmente sim, acho importante que todos os colegas opinem e coloquem, e se acha também que não deve, né, depois tem o voto e todo mundo também pode votar. Estou colocando porque foi esse o meu entendimento e eu estou, então, pensando nesta direção. Tá? Muito obrigada, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Doutor Marlon, tem algo a dizer aí, pode se pronunciar. Boa noite a todos. Então, assim, sobre os projetos de subsídio, conforme a reunião que foi feita antes com os vereadores, então, eu como jurídico já encaminhei o substitutivo dos 3 projetos. Então, tá? Daí vai para a mesa diretora analisar e assinar e ser lido em tribuna. Então, o projeto do prefeito e do vice, o prefeito mantém-se o mesmo valor, que é o valor já de 8 anos atrás, mas que não vai ter aumento, e o salário do vice, então, se estabelece em 50% do valor do prefeito. Então, se reduz aquele percentual de aumento que tinha antes. Em relação aos secretários, então, está sendo proposto também uma redução do valor, que agora vai ser reduzido, então, para 16% de aumento. Então, vai ser reduzido um pouco também os valores.
E o projeto de lei dos vereadores, então, ele vai ser mantido esse percentual de aumento, mas vai ser retirado, então, o 13º e as férias. Essa é dessa forma que foi me encaminhado para ser feito. Em relação ao outro projeto, acho que o vereador Dariano também verificou essa questão da aprovação das contas, e consta mesmo lá num relatório do Ministério Público de Contas ali que o parecer seria favorável com ressalvas. Mas depois, no julgamento das contas, que é um pouco mais para frente, nas folhas 1596 e até o final, existe o parecer, então, 22.500, me parece, 22.550, o parecer que ele é da aprovação total sem ressalvas. E depois o julgamento, que é o julgamento do Pleno do Tribunal de Contas, também consta que é aprovação favorável total sem ressalvas, digamos assim. Eles citam até ali que houve um apontamento apenas, enfim. Claro que existem apontamentos, eles foram respondidos, mas acho que é questão dos vereadores analisarem todo o processo e o projeto, acho que isso tem que ser feito mesmo, mas a decisão final do tribunal, então, ela foi favorável sem ressalvas, nesse caso, né? Só um pouquinho, vamos, por favor. Não havendo mais nenhum vereador, então, inscrito, como não temos nenhuma matéria a ser apreciada nessa noite, eu passo então para encerrar essa fase. Então, claro, esta fase declara aberta a quarta fase, a das comunicações parlamentares. Se algum vereador quiser se pronunciar com a devida pertinência ao assunto, pode se pronunciar. Senhor presidente, me concede a palavra? Gostaria só de verificar. Eu já tinha dito para a colega vereadora Sandra que ela deveria ser líder de partido ou líder de governo. Entendo eu que, não sei, não ouvi ofício que ela foi indicada. Deveria ser, acho eu já deveria ser faz tempo, prof. Mas o senhor abriu espaço, então só que isso seja para todos. Porque o senhor abriu espaço no espaço de líder, me corrija aí se estou enganado, ou a Sandra já é, espero que seja, volto a dizer, ela deveria ser, já tive, mesmo assim, não, tudo bem, é que eu só quero dizer, estão cortando a minha palavra também aqui, estão cerceando o meu trabalho. Então, pessoal, quero só que fique registrado que se o senhor então abrir para um, abre para todos. Seja coerente, senhor presidente. Por favor. Nada mais tendo a tratar, dou por encerrado esta sessão plenária ordinária, agradecendo a proteção de Deus.